Voltamos a falar da troca do comando do Exército, notícia que chegou hoje de Brasília aqui para a Jovem Pan para a gente. Boa noite, José Maria Trindade, que vem comentar sobre esse assunto. José Maria, essa mudança não era esperada, o que aconteceu? Conta para a gente. Boa noite a você. Pois é, não era esperada mesmo, né? Surpreendeu todo o Exército, inclusive o alto comando do Exército. Assessores próximos ali do comandante me dizem que estavam de folga, tranquilos e cientes de que tudo estava na maior normalidade. Os relatos que eu ouvi exatamente do alto comando do Exército é de que depois desta reunião de ontem do presidente Lula com os comandantes, a paz foi selada e havia um clima muito bom. Inclusive o discurso do ministro da Defesa, José Múcio, acalmou a tropa, tranquilizou, e hoje me relataram também que a viagem do presidente Lula a Roraima e o encontro com o batalhão de selva aconteceu na maior tranquilidade, tudo estava assim. Ao meio-dia, porém, houve uma reunião muito importante dos generais. É o alto comando do Exército. São 16 generais que se reuniram, uma reunião online. E ninguém sabe exatamente o que eles discutiram, mas naturalmente esses 16 generais, 4 estrelas, avaliaram o quadro e também a situação do comandante do Exército, o general Arruda, e logo depois desta reunião houve um comando do Ministério da Defesa. Toda a articulação desta troca está sendo levada pelo ministro José Múcio. Tanto é assim que ainda não há nem nota oficial do Ministério do Exército confirmando a mudança. Isso só vai acontecer depois do pronunciamento oficial do Ministério da Defesa, que deve sair agora, dentro de mais alguns minutos, logo depois da reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ministro da Defesa, inclusive com a participação de outros ministros. Essa troca no Ministério do Exército, ela é de competência do presidente da República. O que geralmente acontece é uma conversa anterior, um entendimento sobre a substituição. No Exército não é como na política que se pode trocar aleatoriamente. Existe uma regra, né, de antiguidade e os generais prezam muito por isso. E, pela lógica, viria em segunda o general Stumpf. Ele é o mais antigo e não assumiu o comando do Exército. E ele vai para a reserva logo no mês que vem, março, no início de março ele iria para a reserva, vai para a reserva, talvez até por isso que o presidente Lula tenha saltado, né, o general Stumpf e passado imediatamente para o general Paiva. Eu conversei também com generais, dizem que não há ainda uma reação no meio militar, isso não foi nem digerido ainda, todos ainda estão ali com a situação, o clima da reunião de ontem, que, repito, foi muito boa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, portanto, saltou o general Stumpf, isso não é normal, né? Ele vai para a reserva, não há possibilidades no setor militar de um mais antigo, antiguidade é posto, comandar um mais moderno. Ele deve ir para a reserva, o general Stumpf, e o general Paiva, portanto, deve, segundo a avaliação que eu fiz entre os militares, deve ter assumido, exatamente em virtude do discurso que nós falamos agora há pouco e que foi, inclusive, publicado nos anais do Exército Brasileiro. Portanto, surpreendeu mesmo a troca. Zé Maria, você que sempre traz destaque, bastidores de Brasília, conta pra gente primeiramente, qual que é a justificativa de Lula para essa troca? E segundo, quero perguntar para você se você já viu uma troca tão rápida no comando do Exército Brasileiro. Foi pelo menos 20 dias em que o general anterior ficou ali no cargo e já foi trocado tão brevemente, né? Pois é, existiria essa possibilidade se houvesse a troca de comando no ano passado, durante aí o governo Jair Bolsonaro, existia essa possibilidade. Aí ele entraria como interino e aí, ao assumir, o presidente Lula, então, faria a troca. Só que a troca aconteceu no governo anterior, mas foi em comum acordo com o ministro da Defesa, que ainda estava na transição, José Múcio, houve uma conversa de simplesmente pegar o mais antigo, né? Acontece que essa avaliação de punir ou não militares
da ativa e da reserva que participaram dos atos violentos de invasão aos prédios dos três poderes aqui em Brasília, isso pode ter precipitado e teria sido a razão, porque o comandante do Exército, o general Arruda, não admitiu ir fundo e punir. É um momento em que as Forças Armadas estão fortemente sendo questionadas pela resposta que não deu, que alguns setores queriam exatamente um posicionamento das Forças Armadas. Por outro lado, alguns ficaram descontentes, do outro lado, do grupo do presidente Lula, porque as Forças Armadas permitiram que as pessoas ficassem lá meses nas portas das instituições militares, sem permitir, inclusive, que os governos estaduais fizessem uma retirada dos manifestantes que estavam em frente às instalações. Portanto, depois desta reunião do ministro da Defesa com o presidente Lula, sai a nota oficial do Ministério da Defesa e, em seguida, a nota do Ministério, do Comando do Exército. Zé Maria, uma dúvida que fica é para o próprio Exército, né? O que essa mudança, essa alteração em 20 dias significa? Pode significar uma certa inconstância, uma instabilidade ali para eles? Olha, o Exército tem uma maneira diferente, os militares têm uma maneira diferente de ação, né? Isso foi previsto na reunião de hoje, do Alto Comando, ao meio-dia, uma reunião, repito, dos 16 generais de 4 estrelas, uma reunião virtual, onde isso foi discutido. É uma reunião fechada, né? Isso foi discutido e essa troca é competência do presidente da República e houve ali um entendimento de que ele poderia fazê-lo. Agora, ninguém sabe exatamente qual será a repercussão. Existe uma divisão clara entre a ativa e os que estão na reserva. Os que estão na reserva queriam um exército muito mais pontuado, um exército muito mais altivo do que está acontecendo no momento. Mas os oficiais da ativa dizem o seguinte, de que não há o que fazer, é seguir a Constituição, a legalidade e pronto. Há também uma dissonância ali entre os coronéis, que são os comandantes reais, né? Os coronéis é que comandam batalhões, que comandam grupos e setores importantes. Mas a hierarquia militar, ela não permite esta distância um do outro, né? Então, o Exército, segundo me informaram, está unido e depois desta reunião é que foi fixado esse ponto aí de equilíbrio. Não haverá reações fortes, segundo me informaram, pelo menos 2 generais. E Zé Maria, isso pode acabar respingando nas outras forças, por exemplo, como a Marinha e também a Aeronáutica? Sim, os militares, eles são muito unidos ali, né? A troca, por enquanto, é só no Exército e se houver alguma reação, se houver alguma insubordinação, pode ser que o presidente Lula tome a mesma decisão. Já existem algumas reações dizendo que o presidente Lula está apostando numa queda de braços com os militares, mas pelo que eu ouvi entre os generais da ativa, não há essa queda de braços, embora continue esse climão entre as Forças Armadas e o presidente Lula. O incrível, faço questão de repetir, é de que todas as fontes militares dizem que depois da reunião de ontem e do discurso apaziguador do ministro da Defesa, José Múcio, havia uma tranquilidade, foi muito bem aceito o discurso de José Múcio, isso tranquilizou as Forças Armadas. Agora, é saber exatamente como essa troca será repercutida e como o ministro da Defesa, José Múcio, vai lidar e dar esse anúncio oficial. E é justamente sobre José Múcio que a gente fala também. Você acredita que corre o risco de José Múcio acabar caindo também? Não, o presidente Lula fez questão de dizer que ele detém o respeito dele. Agora, você tem muita razão em fazer esse questionamento, porque nós temos ouvido ali de pessoas próximas do presidente Lula de que o José Múcio chegou de mansinho demais e político demais. Setores ali do PT queriam o ministro da Defesa muito mais firme, muito mais ativo, para não deixar que os militares pudessem dizer que estavam com medo deles. A frase é exatamente essa, de que se você chega devagar demais, transmite uma certa insegurança e fortalece o outro lado.
A base ali do PT e do presidente Lula é muito sindicalista, muito ali aguerrida, no sentido de chegar colocando pressão. E José Múcio já é exatamente o contrário. E ele foi escolhido como ministro da Defesa porque ele sabe fazer esse meio de campo, tem experiência política, tem experiência de gestão, e isso facilitou as coisas. De certa forma, os comandantes militares bateram o martelo em José Múcio por conta disso. Saber agora o que vai acontecer depois dessa reunião do presidente Lula com o José Múcio. Repito, depois desta ida do presidente ao batalhão de selva em Roraima, tudo estava muito tranquilo. Mas aqui em Brasília, quando se diz que a coisa está tranquila, fica preocupado porque algo vai acontecer. Ainda mais num sábado, né, Zé Maria, com notícia tão quente assim. Quero ouvir de você. A gente viu recentemente a nossa repórter Soraya Lawande falando sobre o perfil de General Tomás, que seria talvez esse meio termo aí, poderia apresentar aí talvez uma pacificação, né? Tem uma ligação mais próxima ao governo de Lula, mas quero ouvir de você referente a essa nomeação agora. Qual que é a expectativa daqui por diante, Zé Maria? Olha, ele tem experiência de gestão, já participou de várias funções importantes, como comandar tropas no Haiti. Foi exatamente falando sobre vítimas, sobre mortes no próprio Exército, que ele fez esse discurso duro em defesa da democracia, em defesa do resultado das urnas. Isso foi música para os ouvidos do presidente Lula, né? Ele tem, inclusive, apoio dos colegas generais. Tem sim, tem apoio. É considerado um general muito importante, que teve missões muito importantes e desempenhou todas, e tem uma certa experiência política. Não é só na atividade militar, e isso facilita as coisas. Ao fazer o discurso, ele estava sabendo o que estava falando, né? Nessas reuniões do generalato, né, dos generais 4 estrelas, que são 16 generais, né, no Brasil inteiro, que participam desta reunião, 16 generais. Lá existem divergências, alguns puxam para um lado e alguns puxam para o outro. Só que a linguagem da atividade militar, ela é binária, do sim e do não, positivo e negativo, não pode ter discussão ou mais ou menos. Então, quando a decisão vem do alto comando, toda a hierarquia segue naturalmente. O estranho, e seria um caos se houver qualquer quebra de comando ou insubordinação. Zé Maria, muito obrigada pela sua análise hoje no Jornal Jovem Pan deste sábado. Como eu disse, quente de notícia vindo de Brasília. Muito